questão da eutanásia de, me parece que 7 caninos. Então, o que o senhor fala sobre isso? Nós que tentamos ainda o mandato de segurança, o que o senhor pode dizer para a sociedade, para o povo de Caratinga, principalmente para as protetoras e também para a ONG Gratimia, referente o que nós podemos fazer para tentar minimizar essa dor que já está ocorrendo nas protetoras. Vereador, primeiro, eu queria deixar bem claro para a sociedade de Caratinga a importância do trabalho que o senhor vem desenvolvendo. Enquanto vereador, o senhor tem, né, o poder-dever constitucional fiscalizatório. Então, o ato do senhor estar indo à ONG, abraçando a causa, é um ato constitucional. O senhor está fazendo isso dentro das regras constitucionais. E aqui o primeiro ponto que eu quero chamar é parabenizar o senhor pela iniciativa, né, de fiscalizar realmente o que está acontecendo na cidade, o que o poder público municipal vem desenvolvendo. Quero primeiro também parabenizar todos os defensores, todos os protetores, a própria instituição Lactimia pelo trabalho que vem desenvolvendo ao longo aí desse período. Eu quero fazer alguns esclarecimentos, vamos mais do ponto de vista jurídico, para a gente entender um pouquinho do que é a eutanásia, esse procedimento, se ele foi feito de forma correta, se ele não foi feito de forma correta. Então, vamos lá. A palavra eutanásia, vereador, e a todos que estão aqui nos assistindo, temos 20 pessoas na live. A palavra vem do grego, o eutanásia, significa bom, e thanatos significa morte. Então, a eutanásia ela é um modo humanitário, a gente fala humanitário para não dizer que não houve sofrimento, de levar o animal a óbito. E a gente costuma mencionar que ele vai sem dor e com o mínimo de estresse possível. Mas será que isso é realmente o que acontece? Acredito que não. E a técnica da eutanásia é uma técnica que causa a morte do animal de uma maneira muito controlada. E eles, né, falam que isso vem sem dor. Ela é recomendada? Eu, Túlio, entendo que não, né? A gente deveria não ter esse tipo de procedimento. Eu acredito que a gente deveria ter outras formas de procedimento. No caso específico aí de Caratinga, impetramos um mandato de segurança. Vale lembrar que a ação de reintegração ela está sob patrocínio de um outro advogado. E aí a gente vai realmente trabalhar em conformidade, em conjunto com esse outro advogado, mas a ação de mandado de segurança para tentar coibir a prática de matar os animais, vamos falar assim, né? O que a prefeitura fez, o que aquelas pessoas que levaram os animais a óbito fizeram foi exterminar os animais. O nosso pedido foi para que se observasse a legislação federal referente ao procedimento que estava sendo seguido ali, no caso, a eutanásia. E a eutanásia ela é referendada por uma lei específica, que é a Lei 14.228. Então, no nosso procedimento, nós não discutimos a existência ou não de leishmaniose. Se a leishmaniose era ou se não era curável. A gente tentou buscar somente a observância da legislação. Né? O procedimento adotado ele foi oculto, o procedimento ele foi muito escondido da sociedade, da população. Os animais teriam que ter sido submetidos a um outro exame, uma outra contraprova, né? Diversos requerimentos para a disponibilização dessa documentação foram feitos, referente à legalidade ou não da eutanásia, né? Acho que até o senhor fez também alguns requerimentos solicitando, né? Já que o senhor detém esse poder constitucional fiscalizatório. E o juiz ele indeferiu a petição inicial sem julgamento do mérito, ou seja, ele não permitiu a eutanásia e também nem analisou o processo. Então, quando o juiz, né, analisou o mandato de segurança, ele extinguiu a ação com resolução de mérito, porque ele entendeu que deveria existir uma dilação probatória maior. E o indeferimento se deu pelo entendimento que ele não era pela via eleita. Não era o procedimento correto. Nós fizemos para tentar ser um processo mais célere, processo mais rápido pela via do mandato de segurança. O que nos surpreendeu, tendo em vista que o nosso pedido ele tinha um pedido cautelar para a suspensão do procedimento, até que se pudesse avaliar
prova, né, o exame que foi feito nos respectivos animais. E esse pedido, ele foi feito para que fosse acompanhado juntamente com a sociedade civil, com a Câmara, com quem tem o poder de fiscalizar, para averiguar a legalidade dos procedimentos. Então, os procedimentos foram feitos de forma ilegal, e aí nós vamos agora ajuizar uma outra ação, uma ação contra o poder público, para que se responsabilize o agente que praticou o ato e possivelmente a figura do próprio prefeito, né, porque ele é o que responde pelo município, então tudo que acontece no município, o prefeito responde também. No nosso mandato de segurança, a gente fundamentou no artigo 10 dessa lei federal, a 14.228. Você está me ouvindo? Acho que travou aqui. Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Né? Tá. Inclusive, dentro aí que o senhor falou, doutor Túlio, a própria Fernanda, seja bem-vinda, Fernanda Fernandes, está falando aqui que fizeram eutanásia com muita pressa, sem verificar procedimentos. É isso que o senhor está colocando. Ou seja, agilizaram. Da mesma forma que quando tiraram a ONG lá da desapropriação e a máquina já estava na espreita, esperando para destruir tudo, da mesma forma fizeram os testes muito rápido, vamos dizer assim, e fizeram a eutanásia sem fazer essa verificação de procedimento, né? Então, a Fernanda está participando com a gente aí, o Fernando Cunha também está pedindo justiça já, entendeu? Então, a gente tem essas pessoas estando com a gente aí. Sim, porque o que acontece, vereador? A lei que disciplina a eutanásia em animais, ela exige, para quando for realizar o processo, vai ser só em casos extremos. Quando não houver outra cura para a doença, quando não houver remédio para aliviar o sofrimento do animal. No caso aí de Caratinga, eles não observaram nada, não observaram procedimento, não observaram se colocava ou não em risco a saúde humana, não observaram se colocavam em risco ou não a saúde de outros animais, que eram animais que estavam sendo tratados de doenças, né? Não existia tratamento. O poder público simplesmente foi lá e fez a eutanásia, né? Baseado num único exame, não teve contraprova, não teve um segundo exame para verificar realmente se os animais estavam ou não com a doença. E a Lei 14.228, ela dispõe sobre a proibição da eliminação de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonose, ou seja, ali pelos canis públicos ou em estabelecimentos oficiais, como era o caso aí de Caratinga. Essa lei ela traz alguns requisitos que foram descumpridos pelo poder público. Então, agora o que nos cabe, obviamente, é uma ação reparatória, uma ação para que seja feita justiça, para que a sociedade não fique, mais uma vez, com a sensação de que injustiças foram feitas. E a gente tem, doutor Túlio, informações e até mesmo como provar essas informações, que os animais tinham leishmaniose, mas tinham como ser tratados. Isso foi Sim. nos informado, a mim como vereador, tenho fé pública, posso dizer isso tranquilamente, e também tenho como provar que o animal teria cura. Porém, o tratamento seria caro. Ou seja, era mais fácil matar, que seria mais barato matar, do que tentar. Né? Isso aí, quer dizer, é o fato que a gente prova que não houve o respeito aos animais nesse momento, né, doutor? E muito menos a lei, porque a lei ela trata, para quando for feita a eutanásia, primeiro, a gente tem que ter uma indicação do médico veterinário. Depois, quando o animal apresentar uma doença realmente grave, sem chance nenhuma de melhoria. No caso desses animais, eles tinham chance de melhoria. O animal ele tem que estar, por exemplo, com uma doença incurável. E a gente sabe que a leishmaniose ela tem os tratamentos, que podem amenizar o sofrimento do paciente, né, do animal. A lei também fala que, se considerar o animal como um animal que está sentindo muita dor, mesmo que com algumas medicações possam aliviar essa dor, aí sim pode ser feito o procedimento. No caso dos animais de Caratinga, existia a possibilidade do tratamento,
Existia a possibilidade de aliviar a dor que o animal estava sentindo. A gente tinha que observar a idade desses animais. Quanto mais novo, maior a chance dele se recuperar. Quanto mais novo, maior a probabilidade que ele tem de sair daquela ali, né, e realmente ter um êxito no tratamento que ele vai ser submetido. Então, no caso de Caratinga, não foi respeitado, primeiro, a lei e optou-se por um procedimento mais rápido, um procedimento de matar, sendo que, às vezes, o procedimento de curar não necessariamente ia ficar mais caro. O que não foi observado é a Entendi. legislação. E a gente vê, doutor Túlio, de fato, né, a Yara até disse aqui, não foi pelos animais, foi pelo terreno. E eu acompanho isso muito aqui em Caratinga, a questão política, muitas das vezes, doutor Túlio, e a gente vê da seguinte forma, tudo bem que talvez queriam um terreno, aquelas coisas, era necessário talvez pegar a ONG, dar um outro lugar, dar um suporte. Eu vou dar um exemplo aqui, doutor Túlio, e posso falar isso tranquilamente, porque sou de Caratinga. Nós estamos com as ruas lotadas de cachorro. E, ao mesmo tempo, nós temos as protetoras aí sacrificando nas suas casas. Né? Eu não sou um protetor, eu sou um simpatizante pela causa, né? Mas gosto muito, tenho 3 cachorros, então a gente tem essa simpatia pela causa e também pela minha atribuição, a qual sou procurado. E aí a gente vê que, ao mesmo tempo que a sociedade procurava vaga no canil, não existia. De uma hora para outra, apareceu 80 vagas, da noite por dia, com o mandato, com a desapropriação do terreno. Apareceu 80 vagas, levaram os cachorros para lá em 80 vagas, destruíram naquela mesma noite a ondulatimia, foi destruída naquela mesma noite, e 2, 3 dias depois já eutanasiaram os cachorros. Muito Uhum. rápido o processo, tentando Você vê ficar que, debaixo dos panos. você vê que né, pelo fato de ter sido tão rápido, primeiro existia um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta. Esse TAC, ele dizia que tinha que ter um lugar para os animais, para a ONG estar com os animais, correto? Certo. Quando o município faz a desapropriação, ele tem que continuar observando o TAC. Então, ele deveria ter fornecido um outro ambiente, um outro local com as mesmas qualidades que o ambiente anterior. E aí não foi observado isso. Eles simplesmente quiseram fazer a eutanásia, desapropriar, para um segundo momento fazer a eutanásia, para liberar esse espaço. Entendi. E hoje, doutor Túlio, olha para você ver. Entrou aqui agora, nós estamos com a Sueli Sabino. Ela está dizendo o nome do que fizeram foi um massacre. Concordo com ela, Sim, né, em gênero geral, concordo, concordo. né, foi um massacre. A Foi uma Amélia Maria eutanásia, Gomes, foi uma eutanásia desmotivada, né? é, a Amélia Maria Gomes está nos dizendo assim, não foi só a ONG, todos os protetores, meu coração está dilacerado. E realmente, doutor, eu queria frisar isso aqui novamente. Quem dera se toda cidade, todo município de Minas Gerais ou do Brasil inteiro, eu posso dizer isso tranquilamente, tivessem as protetoras que Caratinga tem. Eu posso dizer por aqui. Elas trabalham incansavelmente, elas tiram do próprio sustento, do próprio bolso, têm um Do carinho próprio especial pelos bolso. animais, estão atrás de adotante. E aí, é lógico, nesse sentido, ver que o coração está desgraçado, realmente. Então, a gente tem essa coisa, essa briga, e eu vejo assim, doutor Túlio, que nós não podemos parar. Então, o pedido que Caratinga te faz é que a gente vá até o fim. Vamos atrás da Sim. justiça, realmente, desses cachorros. Não, então, nós vamos levar isso até o fim, pode ter certeza. A cidade de Caratinga, as protetoras, a ONG Latimi, o senhor pode contar com o nosso escritório, porque matar animal sem motivação alguma é ato de simples crueldade. Isso configura um crime previsto no artigo 32 da Lei Ambiental, né, que é a Lei 9.605 de 98. Então, nós vamos procurar a responsabilização desses agentes públicos dentro dessa lei, tá? E esses animais mortos na forma como foram, a crueldade como foi aplicado, vai ainda aumentar, ou seja, qualificar a pena dos agentes, conforme é mencionado no parágrafo 1º do artigo 32 dessa lei.
tá? Então, podem ter certeza que a gente vai ir até o final para que os agentes sejam responsabilizados. Hoje já existe uma ação direta que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Gilmar Mendes. E lá, nessa mesma ação, é caso muito análogo ao que aconteceu em Caratinga, que é o ADPF número 640/19. O bojo dessa ação foi o descumprimento de preceitos fundamentais com a prática de abate de animais saudáveis apreendidos. Tá? Então, o caso é muito parecido. Então, a gente vai buscar uma solução já baseado na lei, baseado na jurisprudência que já existe, porque não há base legal ou regulamentar no Brasil para o abate indiscriminado de animais, conforme aconteceu aí em Caratinga. Então, dessa forma, eu aponto várias violações, várias ilegalidades. Tem o princípio da legalidade que não foi observado pelo poder público, não foi observado a proteção garantida à fauna em geral, especialmente o que tange ali a submissão à crueldade. A nossa Constituição da República, lá no artigo 225, parágrafo 1º, trata sobre isso. Então, pode ter certeza que a gente vai ir até o final para fazer com que os culpados sejam punidos, porque para mim não resta dúvida de que o abate de cães e gatos aí em Caratinga foi um caso de violação à Lei 14.228. E isso, para mim, constitui um crime de maus-trato contra animais, que está qualificado e majorado de acordo com o artigo 32, de novo, da Lei 9.605. Então, doutor Túlio, a gente vê isso hoje, a gente está acompanhando aqui. Uma pergunta que eu queria fazer: qual é a possibilidade de fazer com que o executivo possa continuar, né? E eu vejo assim, eu posso te dizer, né, volto a repetir, filho da terra, nascido e criado em Caratinga, a gente já ouviu em tempos passados assassinatos aqui também de cachorros que eram maltratados, cachorros que morriam em determinado lugar, no local que a prefeitura guardava, e o outro cachorro comia o cachorro morto. Então, assim, atos de muita brutalidade que a gente já passou por aqui. Então, nós não queremos ver isso voltar. E referente à ONG, qual é a possibilidade dessa ação fazer com que possa voltar a respeitar esse TAC? O senhor já deve estar tendo acesso a esse TAC aí. A gente já está analisando tudo. Nós vamos pedir nos próprios autos que foram, né, regulamentados a TAC, para que ela seja cumprida, para que um novo espaço seja cedido nas mesmas condições, e aí os animais que restaram sejam, e os outros animais que a ONG vai recolher, que a ONG vai acolher, que a ONG vai abraçar, que sejam protegidos. Em relação ao prejuízo que a ONG teve, nós vamos entrar também com uma ação indenizatória, pedindo com que o poder público faça o ressarcimento à ONG dos prejuízos que ela teve, porque aqui a gente está falando do principal prejuízo, que é a morte dos animais, mas a gente também tem que lembrar que tiveram prejuízos financeiros, né? As coisas Sim. foram quebradas. Então, nosso principal objetivo agora também, primeiro, é fazer com que os outros animais que ainda estão não passem pela eutanásia novamente. Então, nós já vamos fazer um pedido liminar, uma outra ação liminar, para que o judiciário determine, obrigue que o poder público não faça mais a eutanásia. Se porventura tiver algum outro animal diagnosticado, e em seguida a gente vai pedir uma ação indenizatória para que o poder público faça o ressarcimento à ONG e que esse valor seja convertido para o bem dos animais, para a ONG e para os protetores que são ligados à ONG. Eles estão baseando, doutor Túlio, eles têm baseado numa nota técnica dos veterinários, aquela coisa toda. Mas é inadmissível que uma nota técnica possa sobrepor uma lei federal. A gente tem visto isso. Ou seja, eles precisavam respeitar realmente essa lei federal.
né? Sim, E nós temos como provar, né, doutor Túlio? Eu já te mandei as provas, que os animais tinham tratamento, que foi dito para nós, eu quero frisar bem isso, foi dito a nós que o tratamento seria caro e era mais fácil a questão da eutanásia. Não, vamos dizer assim, não compensaria tratar os cachorros. Aí eu me venho na minha cabeça, né, como as protetoras sofrem quando elas não têm condição nenhuma e tem que fazer rifa, vender roupa em bazar, tem que ficar pedindo Pix, tem que fazer um monte de coisa e cuidam dos cachorros. Eles vão lá e cuidam dos cachorros. Né? Agora, a prefeitura, um poder público que tem verba específica para isso, lembrando sempre, né, aqui eu queria frisar, talvez um despercebido entra na live e vai falar assim, ah, não está cuidando nem de humano, vai cuidar de cachorro? Cachorro é saúde pública, né? cachorro é saúde pública, animal é saúde Nós pública, precisamos cuidar dos exatamente. cachorros. Quando nós cuidamos do cachorro, além de ser humano, a gente está cuidando também da saúde pública. Isso tem que ficar bem claro para as pessoas, né? E eu acho que talvez não caberia a nós, né? Porque a gente tem esse trabalho também com os humanos, graças a Deus. Então, assim, doutor Túlio, eu vejo assim, diante disso, dessa comprovação que existia o tratamento e que não foi feito porque ele é caro, feriu muito mais a lei federal, não é isso? Sim, feriu a lei federal e exatamente por ferir a lei federal é que eles vão ser punidos, que eles vão ser, né, condenados, assim a gente espera. Então, nós vamos fazer uma ação pedindo a condenação do poder público, dos agentes que realizaram o procedimento, porque eles cometeram um crime ambiental também. Sim. Ô, doutor Túlio, a gente vê essa dificuldade hoje, né, tem o Israel está me falando aqui, ó, eu sou adotante, sinto pouco amparo. O que você acha, ele está perguntando, o que você acha que seria possível para esses adotantes, para apoiar? Questão de campanhas, o que seria possível fazer para dar mais apoio aos adotantes, aqueles que pegam esse cachorro e adotam ao invés de comprar, né? E aqui fica aqui uma sugestão, um pedido desse vereador, né? Quem está nos assistindo, quem vai assistir depois, que nós vamos reproduzir essa live, quem vai assistir depois, que possam, ao invés de comprar, fomentar o comércio de caninos, de gatos, que possam adotar. Tem muito cachorro precisando ser adotado. E aí é muito melhor do que fazer essas compras. Ô, Johnny, em relação à pergunta do... Quem fez a pergunta mesmo? Desculpa. Israel Assis. O Israel Assis. Em relação à pergunta do Israel, eu acredito que o poder público ele deveria entender a causa animal não como um luxo. Ah, fulano está querendo brincar de cuidar de cachorrinho. Não. A questão do animal é uma questão de saúde pública, né? A leishmaniose, ela é uma doença, por exemplo, transmitida por um mosquito palha, e isso pode ir, inclusive, para o ser humano, né? Ele pode contaminar outros animais, ele pode prejudicar a saúde humana. Então, quando se fala de tratamento, quando se fala de cuidado com os animais, a gente tem sempre que lembrar que também é questão de saúde pública, é questão de saúde ambiental. Então, o poder público ele deveria assumir essa responsabilidade, porque nós temos hoje dotações, rubricas, dinheiro específico para Sim. isso. Né? Nós temos departamentos de zoonose que recebem dinheiro específico para isso. Então, o poder público ele tinha que abraçar mais as protetoras, ele tinha que abraçar mais os cuidadores individuais, as ONGs, as instituições que cuidam e amparam dos animais. A gente tem algumas ideias de projetos de lei para âmbito federal. Um deles hoje, quando você tem um filho, você não consegue abater o imposto de renda se você paga o plano de saúde do seu filho? Porque aquelas Sim. pessoas que não cuidam de animais também não podem ter abatimento no seu imposto de renda se comprovarem que estão cuidando dos próprios animais. É uma lei que Certo. poderia ser de âmbito federal. Ajudando a saúde pública, né, doutor? Ajudando a saúde pública. Eu faço a minha parte enquanto particular, você faz a sua parte enquanto particular e a coletividade está sendo ajudada, porque eu estou tirando da rua diversos animais e estou cuidando, porque o importante não é só tirar, eu tenho que tirar o animal da rua
colocar ele no espaço digno, um espaço confortável, um espaço que ele vai ter dignidade e cuidar dele. E aí eu comprovo, eu falo, olha, governo, eu estou cuidando do meu animal, eu estou doando aqui para uma outra instituição, então eu vou ter um abatimento no meu imposto de renda. O governo poderia criar, por exemplo, um fundo nacional de amparo veterinário. Para quê? Para aquelas pessoas que maltratam animais, quando condenadas, pagarem uma indenização. Essa indenização vai para esse fundo nacional e esse fundo nacional distribui depois a renda para todas as outras ONGs, prefeituras, instituições previamente cadastradas. Eu O que protejo a os gente vê, animais. doutor, Não, desculpa, o que a pode falar. gente vê realmente, então, falta força de vontade, falta ação política pública, né, para fazer isso. Então a gente vê como se diz, né? Aí eu posso dizer com sinceridade, com tranquilidade, cachorro, muitas das vezes eles acham que cachorro não dá voto, né? O cachorro não vota. Mas tem que entender que as pessoas que gostam de É, cachorro votam. Elas estão atrás realmente é. de pessoas que querem fazer o bem. Eu estou te falando isso, doutor Túlio, por quê? Quando eu vejo a questão da ONG Latimia, e aqui eu estendo um cumprimento à Marta, que entrou aí agora, através da ONG Latimia, eu estendo meu cumprimento a ela e me solidarizo com ela dos ocorridos, como com todas as protetoras. Aí eu vejo o seguinte: se eles estivessem tão preocupados com a leishmaniose, tão preocupados com isso, e eu vou falar isso como vereador e tenho como mostrar, eles não estariam cuidando lá, por exemplo, de um povoado que tem aqui perto, que chama Volta Grande, onde está tendo leishmaniose o tempo todo. Eles estariam cuidando lá do bairro Porto Seguro, que está infestado de leishmaniose. Se eles realmente estivessem preocupados com isso. Então, até que ponto eles estão preocupados com isso? Ou simplesmente dizer que existe uma autoridade fora da lei, dentro da cidade, que eles vão fazer o que quer. Então, nós queremos dizer isso aos protetores, a quem está nos assistindo, que não vão fazer o que querem. Nós vamos até o fim. Se preciso for e não der aqui, nós vamos recorrer até em outras instâncias fora da cidade. Não é isso, doutor? Exatamente. A gente já está preparando todas as ações que serão distribuídas nos próximos dias para a gente punir os agentes, punir realmente quem cometeu essa crueldade, quem cometeu esse massacre, né? A gente está pensando nas protetoras, a gente está pensando na ONG Latimia e o principal, a gente está pensando na saúde pública de Caratinga, porque, mais uma vez, é questão de saúde pública. Então, nós estamos tratando do ponto de vista jurídico da melhor maneira para que seja enquadrado como um crime de maus tratos, para que seja enquadrado na lei ambiental, porque também é um crime ambiental que foi cometido. E o principal, a gente vai punir os agentes do ponto de vista civil, do ponto de vista penal e do ponto de vista material, né, civil, o que a gente puder retirar de indenização, a gente vai retirar para poder fortalecer com essa indenização a própria instituição Latimia e todas as outras protetoras e protetores que fazem um belo trabalho aí em Caratinga hoje. A ONG, através da Marta, né, está assistindo lá, está dizendo, é o que o senhor falou, que quem transmite a doença é o mosquito palha e não o cão. Ou seja, o combate deveria ser ao Exato, mosquito palha, né? Não ao cão, não é exato. eutanasiando o cão. E a gente já sabe que existe o tratamento, e com o tratamento, o cão não transmite nem para outro cão e nem para o ser humano. Isso é Exato. fato, né? A gente já disse isso. E, inclusive, sabemos também que aqueles cães que foram eutanasiados, eles tinham tratamento. Isso nós ouvimos da boca do próprio pessoal lá. Eles tinham tratamento, mas o tratamento seria caro. Mas, volto a repetir, nós não estamos tirando dinheiro da educação para tratar do cão. Nós não vamos tirar dinheiro da saúde para tratar do cão. Nós vamos tirar dinheiro do próprio zoonose, que já é específico para esse cuidado, certo? Então, Sim, teria como cuidar realmente daquele cão. exatamente. E o principal é avaliar também agora, vereador, como que está a zoonose, né? Como que eles estão tratando principalmente a questão do mosquito, se eles estão fazendo alguma campanha né, de água, campanha para não deixar água acumulada, porque o mosquito é que transmite a leishmaniose. Não é o cachorro, não é o animal, é o mosquito.
E o mosquito, ele tem que ser, ele sim tem que ser morto, Combatido. abatido. É. Ele sim tem que ser. Eu tô até rindo um pouco, doutor, porque quando eu entrei, eu tenho desde o meu mandato 2016, que a gente entrou, e 2017 que eu tomei posse, né? Eu venho brigando constantemente. Uma das minhas brigas aí, não é segredo para ninguém, sou o primeiro a solicitar isso dentro de Caratinga, foi a questão do castramóvel. Fiz vários pedidos, vários. Lembrando sempre, gente, eu não posso comprar um castramóvel. Quem tem que comprar é o É executivo. a Eu prefeitura, posso isso. eu sugiro, faça a lei, ó, faça o pedido, o requerimento, cobro constantemente. Isso eu fiz a tribuna diversas vezes, até que o Castramóvel chegou e hoje está sendo utilizado. Então a gente tem essa briga de mandato. Mas estou lembrando, quando a gente fala do mosquito, me veio à cabeça um outro projeto de lei meu, que é a citronela e a crotanária, que são as plantas, né, que combate, trazem a libélula e a libélula come o mosquito da dengue, os ovos do mosquito da dengue. E quer dizer, um projeto tão simples, né, natural, que seria feito em Caratinga e não foi feito. Aí eu fico imaginando assim, coisas tão mais complicadas eles querem fazer naquele momento e sem ter um diálogo. Eu vejo a questão da ongratimia, com todo respeito ao poder executivo, né? Porque eu sempre falo isso, eu discuto sempre com o poder executivo nas ideias, né? Não tenho nada pessoal contra o prefeito, não tenho nada pessoal contra nenhum funcionário, mas tenho, né, mesmo sendo talvez um dos únicos vereadores a discutir isso e discordar muitas das vezes do prefeito, o que eu vejo hoje, doutor Túlio, é uma falta enorme de interesse. É uma falta enorme de interesse, é uma falta enorme de respeito. Porque se houvesse um respeito do Poder Executivo, nós tínhamos abrido uma audiência pública, nós teríamos ver onde a ONG poderia ser Feito um colocada, segundo teria exame, colocado a público. feito um segundo Pois não, doutor? exame, teria feito Feito um mais um segundo outro exame. Então, assim, exame. então é muita falta de respeito. Então é contra essa falta de respeito, doutor Túlio. Eu queria muito dizer assim, da gratidão que nós temos do seu escritório, do pessoal de BH. Eu quero ressaltar aqui que ao entrar em contato com o senhor, prontamente o senhor veio, deslocou de BH, esteve conhecendo a ONG, conheceu a Marta mais o Joel, né? Viu que tem um coração puro, né? Uma delicadeza enorme. E aí o senhor pôde dizer, não, meu escritório vai estar à disposição, né? E dizer para o povo, tá, gente? Não, o vereador está pagando nada, não. É sem custo nenhum. Ele se Sem custo colocou nenhum. como profissional sem custo nenhum. Né? Então eu Sim. queria mesmo estar te agradecendo por isso. Não, a gente faz isso com todo carinho, com todo coração. É uma causa, uma pauta que eu sempre defendi, sempre vou defender. Não tem o menor sentido humanitário a má conduta do município de Caratinga em submeter. E aqui eu vou trazer uma palavra, gente. Em holocausto. O que o município fez foi um holocausto com os cães que estavam acometidos com leishmaniose. E eles fizeram isso sem a menor preocupação com a tentativa de tratar os animais doentes e menos preocupação ainda com os laços afetivos que existiam entre aqueles animais e alguns humanos. E eu aqui ressalto que hoje alguns tratamentos médicos de pessoas que estão com depressão, pessoas que estão com ansiedade, já estão, né, alguns médicos estão indicando que as pessoas tenham animais em casa, tenham cachorro, porque cria-se um vínculo afetivo, um vínculo emocional tão forte que acaba fazendo com que aquele paciente que às vezes estava ali sendo tratado com depressão, ele não tenha mais a depressão, né? Esse laço afetivo existente entre humanos e cães. Houve uma violação de domicílio dos cidadãos aí que são responsáveis por essa ONG. Então, houve um crime, houve um holocausto na cidade de Caratinga. E pode ter Então, certeza doutor, que a gente vai ir até o final para fazer com que os culpados sejam condenados, para que isso não se repita, para que isso não tenha brecha, para que outros municípios saiam por aí matando os animais, sacrificando os animais, que eu volto a dizer, que tinham chance de cura, que tinham
probabilidade de terem um tratamento digno, um tratamento justo, um tratamento que fosse amenizar a dor daquele animal. Doutor Túlio, eu posso, né, tranquilamente, porque a gente baseia sempre em documentos, em coisas, em vídeos, em coisas que a gente. Todas as pautas que nós temos, elas não são pautas aleatórias, elas não são pautas vãs, elas têm fundamentos, né? Eu sou um que acompanhei a ogratimia, tinha comida, tinha ração para os cães à vontade dentro da ONG, e de 70 cachorros, vamos dizer que eles encontraram 7 com leishmaniose, né? Então, 63 cães lá, né, sem leishmaniose. Aí eu ouvi ainda de pessoas de lá que possivelmente esses outros cães também estão com leishmaniose. Então, a gente precisa ter esse cuidado, doutor, da vida desses outros 63 cães que estão lá, dos gatos que estão lá. Lembrando sempre que, olha como é que é importante a gente entender isso. Para desapropriar a ONG do local onde ela estava, o poder público não tem gatil. Ele não tem gatil aqui na cidade. Nós não temos gatil na cidade. Lembrando que a ONG tinha 2 espaços para gatil dentro da própria ONG. 2 espaços. O poder público comprou de emergência até gaiolas para ser colocados os gatos, né? Ou seja, é muito rápido quando eles querem as coisas. O dinheiro aparece quando querem as coisas para prejudicar realmente quem está trabalhando. Então, eu volto a frisar e volto a repetir a questão das protetoras da nossa cidade. A rua está lotada de cachorro, as casas das protetoras estão lotadas de cachorro, as casas dos adotantes estão lotadas de cachorro, né? E aí me preocupa com 70 cachorros que estão sendo bem cuidados, tranquilamente, e coloco. Doutor Túlio, eu não consigo identificar, e a sociedade precisa saber disso, a gente não consegue identificar aquelas fotos que estão no processo. Eu estive lá. E aí a minha palavra, eu estive lá. Eu não identifiquei nenhum cão naquele estado. Muitas das vezes, fotos antigas. Muitas das vezes, por exemplo, a própria vigilância sanitária fazer uma vistoria às 7 horas da manhã, vai ter sujeira do cachorro à noite. Não tem como botar fralda no popô de cada cachorro a noite inteira, não. Ele vai fazer a sujeira. Então, como é que não espera o período da limpeza? Aí eles querem que tudo esteja cimentado lá. Por que não dá o cimento? Por que não ajuda ao invés de atrapalhar? Então, isso fica a nossa indignação. O mais impressionante é a falta do contraditório, né, vereador? Para isso Sim. que a gente vai ajuizar agora uma ação civil pública. Essa ação a gente vai pedir que a prática, através de uma liminar, de matar os possíveis outros animais, seja realmente impedida. E aí a gente vai pedir a condenação dos responsáveis pela matança que aconteceu dos últimos animais. A gente vê, doutor, quando você fala do contraditório, eu sou leigo na parte jurídica, o senhor né, tranquilamente pode dizer isso, mas eu não vejo realmente que nos deram o direito de provar que eles estavam errados. Não nos deram esse direito, né? Não foi respeitado o contraditório, não foi respeitado a ONG nesse sentido todo, e muitas das vezes a questão financeira. Isso, e não foi respeitado nem o TAC, né? O termo de ajustamento de conduta que existia, que estava válido e que deveria ter sido cumprido pelo poder público. Então, a gente percebe que houveram ilegalidades desde o momento em que houve a desapropriação, ao momento agora que houve a eutanásia, né? O massacre, o holocausto aí desses animais. Então, o poder público não cumpriu com a legislação federal, ele descumpriu com uma determinação judicial, inclusive, que é o próprio TAC, e ele tem que ser punido. Eu estou com várias pessoas, Yara Labone, Luca Brau, estão te parabenizando, te agradecendo, doutor Túlio. Então, eu estendo aqui esses agradecimentos, né, de dizer da importância de saber que a sociedade precisa ter voz e vez. Então, a gente disponibiliza o nosso mandato, você está disponibilizando aí
toda a sua carreira, todo o seu trabalho, um jovem advogado, e dizer que são de pessoas jovens, assim, que nós precisamos no nosso dia a dia, para estar à frente. Precisamos dessa garra, né, doutor? Então, a gente sabe dessa dificuldade. Eu milito e sei como é difícil hoje para nós, é, que aceitamos o desafio da vida pública. E quando temos pessoas que nos amparam, igual o senhor tem nos amparado, a gente fica muito satisfeito. Então, fica aqui o parabéns, várias pessoas te parabenizando, e esse agradecimento nosso, doutor. Não, eu que agradeço a oportunidade da gente estar acompanhando esse caso. Eu que agradeço né, ao seu mandato, a você por ter nos apresentado a ONG Latimia. Agradeço a ONG Latimia por ter nos confiado o patrocínio dessa ação. Pode ter certeza que o que a gente puder fazer para condenar os culpados, a gente vai fazer, para que essa injustiça não passe em branco, que as pessoas não tenham a sensação de que injustiça foi feita. O que nós pudermos fazer, a gente vai fazer, o escritório já está à disposição, a gente já está analisando outros casos análogos para a gente ter uma efetividade maior nas ações que serão distribuídas, e pode ter certeza que a ONG Latimia conta com o nosso escritório. Doutor, se por acaso, não sei se o senhor tem aí de um assessor do senhor, ou, né, um WhatsApp, que alguma protetora queira entrar em contato aí com a assessoria do senhor, para saber mais, para poder interagir com o senhor, você não deixaria algum WhatsApp para que o meu assessor aqui, o Bebeto, ele vai botar até nos comentários aí, se o seu um WhatsApp que a gente possa ter algum contato direto, as protetoras possam ter contato direto com o senhor. Tem, eu estou mandando aí digitei agora aí nos comentários o meu Instagram, que é @tuliocaria, e o meu telefone, 319-8418-0376. Aí quem tiver interesse em acompanhar o trabalho que vai ser realizado, pode entrar em contato com a gente, que eu direciono para o pessoal aqui do escritório, e a gente dá resposta para todo mundo. Nós vamos ser bem transparentes no que a gente está desenvolvendo judicialmente aí para a ONG Latimia. Doutor, eu queria muito te agradecer pelo esclarecimento, né? A gente chegando aí quase uma hora já, né, de bate-papo, bem produtivo isso, e dizer assim que Caratinga está de portas abertas para o senhor. A gente tem todo um espaço aqui com essa causa, né, dos animais. O senhor também que batalha tanto pela causa do meio ambiente, a causa da violência doméstica, nós estamos no Agosto Lilás, o senhor também que batalha tanto, conheço as causas que o senhor tem batalhado, né? Essas causas humanitárias, essas causas com os maus tratos animais. Então, fica aqui, Caratinga precisa de pessoas como você, como o senhor. A gente está muito feliz de ter esse contato, né? Fui apresentado por um grande amigo meu, o deputado Tiago Cota, que me apresentou você, que me falou da sua pessoa, e eu fico muito feliz, porque quando a gente teve essa necessidade, o senhor prontamente falou, não, isso aí já é comigo, pode deixar que eu resolvo, e desde o primeiro dia, todas as mensagens, tanto que a gente mandou para o senhor, foram respondidas a tempo, foram respondidas na hora, e que realmente precisavam ser respondidas. Então, eu queria deixar a público dizer do caráter, da grande pessoa que o senhor é, e agradecer também. Caratinga agradece a sua grande ajuda dentro dessa causa animal. Eu que agradeço, podem, né, sempre contar com o nosso apoio, com a nossa ajuda. Essas causas são causas muito sensíveis para mim, são causas que a gente realmente abraça mesmo e que a gente briga. Eu gosto muito de dizer que esse tipo de causa é causa que a gente briga. E tem que brigar porque o poder público não faz. O poder público acha que cuidar de animal, cuidar dessas pautas mais sensíveis é luxo, é coisa que a gente está querendo aparecer. E pelo contrário, a gente quer resolver um problema. A gente fala hoje de animal, a gente está falando de saúde pública.
E saúde pública é muito delicado. Nós temos um sistema único de saúde que mal funciona, o SUS não funciona como deveria funcionar. Então, se eu não trato de demandas que podem, como é o caso da leishmaniose, fazer com que o sistema público de saúde fique mais sobrecarregado, eu tenho que trabalhar nessa pauta. E é uma pauta que realmente importa muito, é uma pauta muito sensível, e é uma pauta que a gente vai brigar mesmo por ela, e podem ter certeza que nós estaremos do lado da ONG Latimia, do lado de todas as protetoras aí de Caratinga, e de todas as outras instituições que quiserem o nosso apoio, podem fazer contato, porque a gente vai dar o suporte, a gente vai dar o suporte de forma gratuita, porque a gente tem a noção e a convicção que a gente tem que apoiar, sim, essas instituições, essas protetoras, esses protetores. Então, doutor, obrigado, né? A gente está encerrando mesmo, então, eu queria muito te agradecer, né, dizer dessa importância, né, do senhor estar com a gente aqui. Muito obrigado. E queria que você deixasse suas considerações finais aí para o povo de Caratinga. O senhor é de Ponte Nova, né? Nascido em Ponte Nova. Sou nascido em Ponte Nova, criado em Amparo de Serra. E quero agradecer, primeiramente, né, a você pela oportunidade de ter nos levado lá na Latimia. Agradecer à ONG Latimia por ter nos apresentado a realidade. Gente, é uma ONG séria, é uma ONG comprometida com o trabalho, é uma ONG que não maltrata a Marta. É uma senhora de um coração enorme, de um coração gigante, uma pessoa que eu conheci e fiquei muito admirado pela história dela e do marido. E quero agradecer a ela também, ao marido, ao vereador Johnny por ter nos apresentado, e a todo mundo de Caratinga e região. Saibam que vocês poderão contar sempre conosco. Salvo engano, sem ser semana que vem, na próxima eu estarei aí em Caratinga para a gente visitar a ONG, levar o que foi feito judicialmente. Aqueles que quiserem nos convidar para um café, estou aceitando. Obrigado, doutor. Boa noite. Tamo junto aí nessa batalha. Forte abraço. Boa noite. Obrigado, Johnny.